novo momento na carta. A gente está no capítulo 6 agora, e até então, todos os meses anteriores, a gente estudou do capítulo 1 até o capítulo 5. E a gente está se baseando no comentário de João Calvino, né? Foi um teólogo, um reformador, muito importante. E justamente por isso, a gente tem possibilidade de resumir a carta aos Romanos de várias formas, mas aí está utilizando justamente o modo como ele organizou esse estudo. Então, ele organiza da seguinte forma: do capítulo 1 até o capítulo 5, o tema principal, ainda que existem outros temas ali, o tema principal que João Calvino quer colocar, João Calvino menciona que Paulo quer colocar, que Paulo está falando sobre justificação pela fé. A carta inteira é sobre o Evangelho, a boa notícia a respeito de Jesus Cristo. Mas, nesses primeiros 5 capítulos, a justificação pela fé é o seu tema prioritário. Ou seja, quando ele fala de expiação, ele está apontando para a justificação. Quando ele fala do pecado, ele quer preparar o caminho para falar de justificação pela fé. Quando ele está falando de justificação pela fé, ele quer falar de justificação pela fé. Mas, enfim, então a ideia é que esses 5 primeiros capítulos são sobre assuntos concernentes à justificação pela fé. É esse o primeiro momento, como Calvino vai colocar, sobre a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Só que agora a gente começa um novo momento na carta. Do capítulo 6 até o capítulo 8, o apóstolo Paulo vai trazer um assunto, vários assuntos na verdade, inclusive desses 10 elementos, todos eles serão mencionados, todos, absolutamente todos, e na primeira parte já está sendo mencionado, ele vai trazer de modo mais claro todos os outros. Só que ele quer que a gente pense em todos esses outros elementos da salvação, olhando para um, que é o momento em que a gente está agora. Eu não estou entendendo direito, mas talvez já fique mais claro, só estou dando uma introdução. Vou dar um exemplo. Exemplo não, vou dizer. Quem está com o papel fica mais fácil, mas o primeiro elemento que a gente colocou aí é a eleição. Ou seja, desde o princípio, Deus escolhe aqueles que serão salvos. E aí o segundo elemento é chamado. Ou seja, a eleição acontece na eternidade, ou seja, Deus na eternidade escolheu aqueles que serão salvos. Mas o chamado é justamente quando ele chama eficazmente aqueles, ou seja, quando a mensagem do Evangelho chega para nós somos chamados por ele para fazer parte desse povo. E aí a regeneração é a ação de Deus a partir do chamado eficaz. Ou seja, nós somos transformados, feitos novas criaturas. E aí, a partir da regeneração, nós somos convertidos. A nossa resposta é fé e arrependimento. Nós cremos em Deus e nós nos arrependemos. Interessante esse ponto aí, porque muita gente pensa que a regeneração começa depois de se converter. Não, isso é interessante. Já começa, o Espírito Santo já começa a fazer ali, mover. A partir do momento que você pensa em levantar a mão, ele já está começando ali a ser feito ali o processo de regeneração na sua vida. É verdade. E aí a conversão, depois da regeneração, e aí após a conversão, que é o momento em que a gente recebe a fé do Espírito Santo, e aí acontece a justificação, a adoção, que a gente já falou de justificação, a gente tem falado muito de justificação. Deus nos declara justos perante Ele, Ele perdoa os nossos pecados e Ele nos declara justos. E é até curioso porque a gente vai poder comparar justificação com santificação, são coisas diferentes. Justificação não é santificação. E aí, justificação, adoção, Deus nos declara agora filhos. Porque a gente normalmente pensa, todo mundo é filho de Deus. Não é. Somente aqueles que foram alcançados pela graça soberana de Deus são chamados filhos. Por isso que é adotivo, é literalmente adoção. Somos filhos de adoção. E, inclusive, agora, não no capítulo 6, mas no capítulo 8, ele vai dizer: nós recebemos espírito de adoção, pelo qual podemos clamar: Abba, Pai. Nós fomos adotados. Nós não somos filhos de sangue, filhos de geração. Somente há um filho nesse tipo, o próprio Cristo. Ele é o unigênito. Nós somos filhos adotivos. Ele é o unigênito. Ele é o filho por excelência. Então, nós somos adotados. Esse assunto também vai ser tratado nas aulas seguintes. Nós, depois de adotados, entramos num processo. A gente passou tudo isso até agora, e aí é um processo que ele é contínuo. É uma obra contínua da parte de Deus, que é a santificação. É o tema da aula de hoje, o principal da aula de hoje. Então, a santificação é um processo. Ela é contínua. E aí, obviamente, eu não vou detalhar tanto, porque a gente vai trabalhar já melhor na aula, e é o assunto das próximas aulas, até finalizarmos em agosto tudo isso. Então, vai tratar de várias coisas, mas a santificação está sendo evocada o tempo inteiro. Do 6 ao 8, santificação é o tema maior, ainda que outros elementos sejam citados. Então, a gente tem aqui a santificação, que acontece em paralelo, mas a gente vai colocar embaixo,
ver santificação, perseverança. Santificação e perseverança são literalmente paralelos. E aí, perseverança, e logo após a gente tem o estado intermediário, que está em estado intermediário aí, mas a gente também chama de morte. Da outra vez que eu dei aula, eu falei de morte, e é a mesma coisa. A morte é um estado intermediário. Ou seja, a gente morre, e aí aqueles que são salvos, aqueles que estão nesse processo, a alma deles é desconectada do seu corpo e eles passam a habitar com o Senhor, aguardando o estado final, que é esse último elemento, o 10º, que encerra essa listinha nossa, que é a glorificação. Quem morreu não está no seu estado final, é o estado intermediário. Estou dizendo purgatório não, tá? Só tem que pensar. Está falando, não é o estado intermediário nem entre o céu e a terra, é o estado intermediário antes do estado final. Quem morre agora já tem o seu destino cravado. Quem morre sem Cristo vai para um estado intermediário chamado Hades Sheol, o inferno. Então, que é o estado intermediário deles. Eles vão estar lá sofrendo, mas aguardando o estado final, que eles vão ressuscitar também. A ressurreição também é para os ímpios. Para quem está no inferno agora, eles vão ressuscitar, mas eles ressuscitarão também com um corpo que não pode ser destruído, só que tem diferença do corpo daqueles que são crentes. Porque esse corpo será incorruptível para quê? Para não ser destruído, mas sofre. O nosso corpo, o corpo glorioso, não sofre, mas o corpo daqueles que receberem a ressurreição ímpios sofrerá. Sofrerão de eternidade a eternidade. Porque o inferno que existe hoje, que é espiritual, que só a alma vai para lá, ele é o estado intermediário dos descrentes. E esse estado intermediário dos descrentes, a gente sabe que em Apocalipse 20 é mencionado uma coisa curiosa. O inferno atual, espiritual, que só a alma está, ele será lançado no lago de fogo. Ou seja, eles ressuscitarão e serão lançados no lugar ainda pior. Porque não será mais só a alma sofrendo, será o corpo também. Então, a mesma coisa para o crente. Ele está em alma no céu, mas Apocalipse 5 diz o seguinte para a gente, que eles estão constantemente, diariamente, diante de Deus. Senhor, quando fará justiça sobre nós? Eles estão lá em alma. Tá lá. As almas clamam diariamente dentro do trono de Deus. Tem gente lá no céu, dizendo, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar para a gente receber a completude da promessa? Eles estão diante de Deus, mas eles sabem que o momento final será melhor ainda, porque eles terão o seu corpo transformado, seu corpo de volta. Não é outro corpo que ele vai nos dar, é o nosso corpo redimido. A redenção alcança também o corpo. Isso, inclusive, afeta o que a gente lida com a santificação hoje. Então, o estado intermediário, ele espera e aguarda o estado final, a glorificação, que são esses 10 elementos. Então, uma coisa que eu tenho curiosidade, para poder ajudar ainda, né? Mas talvez você saiba a resposta. Tanto Elias quanto Enoque, eles não morreram, sofreram morte, né? Foram degradados. No caso, eles já estão com o corpo corruptível. Eu creio que não. E aí não vai dizer, mas eles estão. Mas, tipo, como o Cristo é primogênito dos que ressuscitam, ele disse isso várias vezes, Cristo é o primeiro a receber um corpo final. Então, se eles subiram com um corpo glorioso, Cristo não foi o primeiro. Então, eles podem estar em algum estado intermediário realmente. Deus deu alguma coisa para eles, um corpo diferente, mas não é o mesmo corpo que teremos no final, porque senão Cristo não seria o primeiro. Então, tipo, o Cristo precisa ser o primogênito dos que ressuscitam. Então, não é porque ele ressuscitou primeiro, porque as pessoas ressuscitaram antes, mas ele é o primeiro a ressuscitar com esse corpo final. Então, não dá para dizer que exatamente que corpo é esse e tal, mas é muito provável que seja alguma coisa intermediária também, mesmo que não seja a mesma do crente. Então, é outra coisa. Porque é uma coisa para se pensar, né? Se foi aquela situação. Talvez eles estejam lá, mas né? Não sei. Mas é curioso. Inclusive, tem algo na frente que vão poder tratar isso até melhor, principalmente o capítulo 8, que ele fala desse novo corpo, dessa nova redenção. Que eles realmente estão lá até agora. A gente sabe que Moisés e eles apareceram para Jesus nessa reunião. A gente sabe que eles têm ali uma vida já praticamente eterna com Deus lá na eternidade. Assim. Então, isso é fato. Agora, a situação do povo, como é que é? Mas acredito que é mesmo que não seja um estado intermediário igual, provavelmente um estado intermediário da mesma forma como os outros. Né? Mas agora vamos para Romanos. Dada essa delongada introdução, a gente vai para capítulo 6, leremos do versículo 1 ao 11. E
espero que seja realmente bastante instrutivo, porque esses 10 elementos, eu não falei antes, mas em agosto, na última aula, no último domingo de agosto, se o Senhor nos permitir que assim seja, essas perguntas que estão aí serão feitas perguntas para vocês, serão uma imagem de dinâmica mesmo. E aí serão feitas literalmente essas perguntas. Então é importante que vocês guardem na mente e tentem responder isso. Como é que é aquilo mesmo? Esse elemento da salvação, como é que é isso? Eleição, o que é eleição? O que é santificação? Aí você vai respondendo basicamente como está aí, para a gente poder ter esses elementos na mente. Porque a gente muitas vezes fala da salvação, mas não entende exatamente o que aconteceu na salvação, o que aconteceu para que sejamos salvos, e o que está acontecendo e o que acontecerá. É importante que a gente saiba, porque a glorificação é uma promessa, mas a regeneração é um ato de agradecimento para a gente, um motivo de agradecimento para a gente. E olha só o que Deus fez, olha o que Ele está fazendo agora e olha o que Ele fará. Se a gente não tem em mente aquilo que Deus faz, a gente muitas vezes pode se desesperar. Inclusive, para um assunto que eu vou tratar ainda bem pouquinho, que é, por exemplo, a questão da perda de salvação. Que é um assunto que, por exemplo, que já me inquietou profundamente. Eu já criei que a salvação pode ser perdida, mas, por exemplo, o fato de você acreditar que você pode perder a salvação pode ser motivo de muita inquietação para você. De você achar que Deus, ou você não está alcançando um padrão que ele estabeleceu, olha, se você não fizer isso aqui, eu vou te jogar fora. Vou te lançar fora. Assim, ele tá mexido. Então, eu tenho que... Aí você, ao invés de amar o Deus gracioso que te salva, você fica com medo de você não estar errando o suficiente para ele te jogar fora. Você fica com medo. Você fica, meu Deus, será que eu perdi minha salvação? Será que isso foi suficiente para perder a salvação? Será que não sei o que, não sei o que. Isso te deixa neurótico, me deixava neurótico pra caramba, porque eu me achava muito pecador. E, aliás, eu ainda acho. Mas a questão toda é que dia após dia nós estamos sendo renovados pelo poder de Deus e sendo guardados por Deus de sermos mortos por nós mesmos. Então, a grande sacada, que é um dos elementos a serem pensados, é que como a gente vai ser grato por uma salvação que eu posso perder? É uma coisa a se pensar. Se eu posso perder, por que eu ser grato? Porque basicamente não tenha mais. Daqui a pouco eu perca. E aí? Esse é o difícil, né? Aí eu posso que eu perca, mas a gente vai aprender que não. A salvação não pode ser perdida. Então é algo importante a gente poder pensar de que aí você vai dizer, então quer dizer que a gente vive de qualquer maneira. Isso é mentira de quem prega o outro lado. Porque a gente não prega que você vive de qualquer maneira. É muito pelo contrário. A santificação é a prova de que a perseverança e a própria santificação é que Deus está agindo em nós e aqueles que são salvos, eles são santificados. Então não há um desligamento disso. E justamente porque são santificados, eles não abandonam a salvação. Então sim, uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é uma verdade bíblica. E a gente, ainda que não seja o assunto de hoje, é um assunto que vai ser tratado no versículo 10 ali, perto do final, do 10 e 8. Então vamos ler. Eu vou querer que vocês leiam, a gente tem um versículo, eu não sei quantos tem, vou contar. Não quero contar, mas não quero contar. Mas cada um lê um versículo, tá? Começando no versículo 1 do capítulo 6, começando por 7. É assim. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Como vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte. Portanto, vamos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se formos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Pois que morreu foi justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas
chuveiro e me para Deus. Com licença, sem querer atrapalhar, atrapalhando. Hoje alguém tem oferta. We got no, Muito bem, né? we got no change. Ela também não foi na bolsa, viu? Porque foi na bolsa. Ainda bem que não tá furado o bolso, né? Ah, não. Não, peraí, não. Tá aqui, tá aqui. Achou? Achei. Aí. Muito bem. 11, né? Ok, Deus abençoe. E que Deus misture esses bolsos aqui. Aleluia. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em Não, é o vosso 12? corpo mortal. Não, 12 não, 12 não. Exatamente. Sim. Aí eu queria que a gente pudesse pensar em 3 tópicos prioritários, né? Que literalmente são a organização do texto. A primeira parte do texto, como eu disse, todo o assunto do texto é a santificação. Então pense assim, todo o assunto é santificação. Santificação. Só que eu vou ter pequenos assuntos para ele poder tratar de santificação. Porque você vai dizer, se é santificação, então ele não vai falar de eleição, se é santificação ele não vai falar de chamado, não vai chamar de regeneração, não vai falar de chamar, vai chamar de novo, mas, enfim, os outros elementos. Mas, na verdade, porque a santificação está nesse momento aqui no meio, mas existem coisas acima, existem coisas abaixo, ou seja, antes e depois. Então, ele vai tratar de santificação, só que antes de tratar de santificação, ele quer justificar, olha só que palavra legal, o porquê da gente estar no processo de santificação. Ele vai justificar isso. E aí o primeiro argumento dele é explicar o batismo. Então a primeira justificativa dele é o que é batismo. A gente vai entender isso. E batismo tem tudo a ver com santificação. Mas sabe por quê? Porque tem a ver com salvação. Se tem a ver com salvação, tem a ver com santificação. Porque tudo na salvação está interligado. Então, do 1 ao 4, a gente está tratando de... vai explicar o significado do batismo. E aí, o versículo 5, ele vai dar uma pincelada sobre glorificação, que é esse estado final, que é o momento final. E aí, do versículo 6 ao versículo 11, ele vai tratar do significado do batismo, mas aí sobre regeneração, levando à santificação. Como eu queria um piloto agora. Mas... assim, na minha opinião, desde que eu era adolescente, quando eu tinha, na época que eu tinha 12 anos, eu fazia parte da Assembleia, teve uns irmãos que ficaram no meu pé, numa época, para eu ficar me batizando. Com 12 anos, e várias pessoas que eram da mesma época que eu se batizaram. Só que eu dizia para qualquer irmão, eu não quero me batizar agora. Eu não quero, eu quero quando Deus me der vontade, meu coração, de coração, eu me batizar. Porque eu sempre botei na minha cabeça, desde que eu era adolescente. Eu sempre quero levar batismo uma coisa séria, não uma coisa de brincadeira, um negócio que daqui para amanhã eu não sei como é que vai ser a minha vida, não sei se Deus o livre, né? Eu vou para o mundo, como muitas pessoas da minha época foram, eram batizadas nas águas, mas estão aí, né? Aí eu disse, não, Deus, eu orava sempre a Deus, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor me dê a vontade plena do Espírito Santo, para que eu diga assim, não, eu quero me batizar hoje. E aí chegou o dia que aconteceu. Como foi, de 16 para 17 anos, quando Deus tocou no meu coração, no dia que começou a chamar lá para fazer a profissão de fé, né, que chamava, não esqueci já. É um negócio assim, aí quando eles começaram a chamar, disseram, vai ter batismo tal dia, tal, eu senti, perante a Deus, eu chego a me emociono quando eu falo disso. Eu senti Deus tocar no meu coração, agora chegou o dia que você vai batizar. Aí eu fui. Só que a minha família ficou, porque minha mãe também é batizada nas águas, né? Que ela era evangélica também, é batizada nas águas. Minha mãe ficou, rapaz, você é muito nova, é uma responsabilidade grande, e você já vai esse dia se batizar. Olha, eu digo que foi coisa de Deus, foi porque foi Deus mesmo que tocou. Porque no dia que era para me batizar, foi um rebuliço, só Deus sabe. Mas na hora cheguei atrasado lá, no dia, cheguei quase em cima da hora já, quase começando a chamar o povo para começar a se batizar, mas graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui. Aí eu digo isso para você, né, que eu sou assim, eu levei batismo como uma coisa séria.
Eu não fiz uma coisa banal ou um negócio. Eu sempre pedi a Deus para sentir vontade mesmo dele, vinda dele, para que eu pudesse ir no dia certo, na hora certa. E a gente vai tratar bem delongado essa questão do batismo, porque tem algumas minúcias, alguns equívocos em relação ao batismo que a gente tem, a gente vai poder corrigir em relação ao texto. Então eu vou ler versículo a versículo e a gente vai meditando na medida que a gente for lendo, tá? Aí o versículo 1 diz assim: que diremos, pois? Continuaremos em pecado para que a graça venha a ser mais abundante? Isso Paulo está tratando do que ele falou antes no capítulo 5, encerrando a primeira parte. Ele diz aquela frase icônica que até o pastor citou lá embaixo, o pastor Luiz, onde ele diz assim: onde abundou o pecado, onde o pecado foi grandemente visto, abundar é muito, né? Já é superlativo, só que aí ele vai colocar um prefixo aí para indicar a superação do que é a graça. Ou seja, onde o pecado encheu o lugar, a graça transborda. Onde o pecado vai até aqui e completa todo o nosso ser, ele vai além do nosso ser. Ele é água viva que transborda. Não é simplesmente eu sou todo pecado, mas a graça ela transborda. O pecado é um copo cheio, a graça é um copo transbordando e cada vez mais saindo água e água e água e água. É super abundante. Tem uma dinâmica bacana, ela pega um copo todo sujo, de coisa suja. Começa a colocar água. À medida que vai colocando a água, toda a sujeira do copo vai embora. Então, a analogia é basicamente essa, né? A água nunca simboliza a graça, e transborda do copo em todo o pecado, automaticamente. Não você deixa de ser pecador, mas pela graça você passa a ser livre. E é curioso, porque ele diz assim, ele faz uma pergunta, porque havia obviamente erros sendo pregados em Roma, e Paulo queria corrigir esses erros. E um desses erros era esse. Paulo estava, primeiro que dizia, Paulo não prega graça. Aí Paulo vai lá e diz, não, eu prego graça, ele fala de graça. Só que aí também tem uma galera que falava outra coisa. Qual era a outra coisa? Não sobre Paulo, mas sobre graça. Graça é o quê? Como é graça, é favor merecido, eu faço o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, porque você sabe pela graça. Amém? Não amém, está tudo errado, está completamente errado. Então, a graça ela é importante ser entendida, porque senão a gente vai usar nossas obras como um meio de alcançar favores diante de Deus e de alcançar inclusive a nossa salvação. Isso recai em heresia, não é nem que recai em heresia, já é uma heresia. E a gente acha que está vivendo o evangelho, mas na verdade está vivendo um falso evangelho. O evangelho de quem está lutando para ser salvo é errado. Vou repetir. O evangelho de quem está lutando para ser salvo está errado. Você é salvo, é presente. Você não está lutando para ser salvo, você está lutando contra você mesmo para você estar nesse processo de santificação. Você não está lutando para ser salvo. Você não está lutando para ser salvo. Porque se você pensar que você está lutando para ser salvo, você está dizendo, Cristo fez uma coisa. E eu preciso fazer algo para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você está lutando num processo de santificação, mas porque algo acontece espiritualmente, aconteceu, acontece e vai acontecer. Então é importante pensar nisso, porque, obviamente, há um contraste, inclusive a primeira parte para a segunda, que vai acontecer ainda. A santificação, e a gente vai entender melhor, ela precisa fazer a gente pensar no que está acontecendo nesse processo espiritual. A gente está lutando contra o pecado? Tá. Mas de que forma a gente está lutando contra o pecado e com que consciência está lutando contra o pecado? Porque uma das coisas que eu até conversava muito com o Jackson e Larissa é a diferença, por exemplo, de que tem pessoas, falsos cristãos, que têm uma vida muito regrada. Isso é um desafio para nós, para a gente poder olhar para nós e pensar, será que eu sou um verdadeiro cristão? Ou eu sou, e a palavra que vai surgir aqui é um legalista. Legalistas são muito zelosos. Eles vão para o culto. Eles não bebem, não fumam, não usam drogas. Eles não querem 40 gramas, que foi liberado agora. Mas a questão é, eles são zelosos. Eles não fornicaram quando eram adolescentes, eles não adulteram. Aí você vai dizer, qual a diferença? A diferença está na motivação do coração. Veja os fariseus. Você vai dizer, tem fariseus que não fazem determinadas coisas, é verdade. Mas tem fariseus que eram muito zelosos. Não faziam isso, não faziam aquilo, davam disso, daquilo, davam dízimo daquilo outro, jejuavam, oravam.
Aí você vai dizer, olha só, fulano vai pro culto, ele ora, ele prega, ele faz um monte de coisa. A vida dele é irrepreensível aos olhos humanos. Mas aí Deus vai olhar e vai dizer, as tuas obras, para mim, são fracas de mim. O teu jejum, para mim, não vale de nada. Diz Deus a Isaías sobre o povo. O teu jejum não vale de nada. Era melhor que você não jejuasse tanto, porque o teu jejum é para você mesmo. Você ora para você mesmo. E eu já dei um exemplo aqui em aulas passadas, não sei se todos ouviram. Eu na Assembleia tinha... não estou dizendo que eu não era crente, mas estou dizendo que a minha oração foi um pecado contra Deus. Oração pode ser um pecado contra Deus. Se for feita para si, um pecado. Pregação pode ser um pecado contra Deus. Se for feita voltada para si, eu quero aparecer. Você vai dizer, mas eu nunca pensei isso conscientemente. Mas o teu coração sabe que é para você ver. Você sabe que quando alguém fala mal da sua pregação, você sabe que você olha assim e diz, poxa, no fundo é vaidade. Tem alguma coisa errada. Exato. Então, eu já preguei e foi pecado a minha pregação. Não, a pregação pode ter abençoado pessoas, mas no momento em que eu pecava, eu estava pecando contra Deus. Eu parei de pecar no momento em que eu parei de pregar. Eu estava orando e no momento em que eu estava orando, o meu momento de oração foi pecado contra Deus. Eu dei esse exemplo, vou voltar a esse exemplo, que foi a questão de que eu estava... Tem aquelas campanhas de oração. Vamos ter um mês inteiro de oração, 7 semanas de oração. E era 1 hora inteira pregando. Era das 9 horas da noite até acabou o culto, a gente começava a orar. Depois do culto de oração, aí até 10 horas da noite. Você diz, poxa, Felipe, ora. Quem olhasse para mim, e realmente falava muito isso, poxa, Felipe é um menino de oração, não sei o quê. Aí, fui lá, 1 hora. E aí, normalmente, como é um costume mais normal na Assembleia, igreja pentecostal em geral, orar em voz alta. Eu lembro, com muito detalhe, porque eu sinto vergonha de mim mesmo. E uso como testemunho para dizer, para eu lembrar de que realmente eu sou tão pecador que até mesmo sendo cristão, eu sei que eu era passado pela graça naquela época, mas mesmo assim eu pequei contra Deus com uma oração. Veja a minha audácia de usar o instrumento de Deus para pecar contra Deus. Só você. Só a audácia. Mas, botar, mas, tipo, eu tava lá orando em voz alta. Eu já fazia licenciatura em letras na época, em português, e eu lá orando. Citando versículo em oração, falando. Nossa, que português bonito falando. Ó Deus, vai abençoar. Eu digo, se Deus não tentasse, para cada coisa que eu pedi, todas as coisas eram verdadeiras. Todas as coisas que eu orei com fulano, orei com ciclano, orei com beltrano, orei com não sei o quê. O que estava sendo o texto da oração foi muito bonito, porque que português bonito. Que português bonito. Pode deixar base. Mas as citações bíblicas, eu até errei uma citação, eu lembro disso. Uma citação bíblica, orando. Mas veja, o afã de ficar citando o versículo, o afã de ter um português bonito. Assim, você pode falar bonito, não tem problema nenhum. Não tem problema citar o versículo. Na verdade, é desejável que você use a Bíblia em oração. Mas qual era o problema? Eu não estou falando que o texto da oração, nem orar é o problema. O problema era o coração de Filipe orando. Eu terminei de orar, me levantei, porque eu estava cansado. Eu não queria orar em voz alta. Eu queria ficar no secreto. Aliás, assim, o íntimo, né? Só que parar lá e ficar orando, porque tinha coisas importantes. Mas eu preferi abandonar o momento de intimidade com Deus para ter um momento de visibilidade. Aconteceu o quê? Eu estava subindo para minha casa, tem uma ladeirinha, muitas cadeiras de ladeira. Aí eu subindo para casa, vi aquele aperto no peito, aquela sensação de se eu tivesse orado 1 minuto, mas fosse de coração, em silêncio, no meu canto, era melhor do que aquela 1 hora que eu orasse em voz alta. Ou seja, 1 hora de pecado contra Deus, orando. Então, o ponto que eu quero colocar aqui é de que santificação não é fazer a coisa certa. É fazer a coisa certa pelo motivo certo. Então, tem muita gente que faz coisas certas, mas não estou fazendo com o coração certo. Então, aí você diz, e como é que eu tenho o coração certo? É esse o segredo da santificação. É Ele que nos dá o coração certo. É Ele que nos dá a motivação certa. É por isso que é pela graça. Você vai dizer, não, eu estou esmurrando o meu corpo. Mas o que você quer? Você quer o pecado ou você quer Cristo? Porque muitas das vezes a gente está pecando e a gente quer o pecado mesmo. E a gente está tentando cortar o pecado, mas na verdade a gente quer o pecado, a gente não quer Cristo, nosso coração quer o pecado. Então a santificação é sobre algo que Deus está fazendo em nós. E a gente olhar e dizer, tem alguma coisa acontecendo. Eu quero pecar, mas tem alguma coisa em mim que eu sei que não sou eu, que está me levando para outro caminho. Então, santificação não é legalismo. Santificação é outra coisa. Porque eu posso ser muito zeloso externamente,
mas o meu coração ser morto. Sepulcros caiados. Por fora é muito bonito, mas por dentro está podre. Então, quando Paulo diz aqui, continuaremos em pecado para que a graça venha a ser mais abundante, isso é uma mentalidade totalmente equivocada. Porque quando a graça vem, ela vem para nos livrar do pecado. A graça ela vem de modo totalmente gratuito e merecido, e ela é por si só favor e merecido, mas para que a gente possa olhar para nós e dizer: como eu posso agora voltar a pecar se ele me trouxe isso? E ele diz, e ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? E aí é o primeiro momento, onde ele vai começar a falar de batismo, mas tem uma ilustração, que é o entendimento do texto. A gente tem duas compreensões. Quando a gente está no mundo, a gente está vivo e morto. Até a Amanda fez uma brincadeira desse um dia, acho que foi num sábado. Mas quando a gente está em pecado, a gente está vivo e morto. A gente está vivo para o pecado e morto para Deus. Então, há duas compreensões de regeneração nesse sentido. Regeneração é o quê? É eu morrer para o pecado e viver para Deus. Ou seja, é uma morte e uma ressurreição ao mesmo tempo. Automaticamente eu já estou morto. Então eu estou morto para Deus e vivo para o pecado. Aí eu vou morrer para o pecado e vou ser ressuscitado para viver com Deus. São essas duas compreensões. E aqui ele está falando desse primeiro lado. Nós estamos vivos para o pecado e agora morremos nesse processo de regeneração. Então ele diz, ó, como viveremos ainda no pecado, nós para ele morremos. Ou seja, ele está querendo justificar a santificação com a primeira etapa desse processo, a regeneração. Então a regeneração, como a gente mencionou, e que está com o papel para olhar, a regeneração também tem outro nome. O teólogo Wayne Grudem, no capítulo, eu não vou lembrar o número do capítulo, mas é no capítulo sobre regeneração, ele vai dizer que regeneração é sinônimo de uma outra palavrinha que a gente tratou quando falou das doutrinas da graça. É sinônimo de graça irresistível. É sinônimo de graça irresistível. Ou seja, quando a gente fala de graça irresistível, a gente está falando basicamente de regeneração. É a mesma coisa, são sinônimos. Obviamente, uma é um termo teológico, outra é um termo bíblico, né, que está na Bíblia. Então, o que é a regeneração? Nós estávamos vivos para o pecado e, portanto, impossibilitados de olhar para Deus, mortos, vivos, literalmente zumbis, sem vontade, que só estavam querendo mais e mais do que. O zumbi que é o quê? É cérebro, ele fica lá zumbizando para lá e para cá, querendo cérebro. Então ele encontrar um corpo, ele vai lá e quer comer o cérebro. Éramos zumbis, estávamos vivos. Olha só que a gente tem vontade de quê? De comer cérebro. Qual é a vontade que a gente tem de pecar? Aí você vai dizer, não Felipe, mas olha só, eu nunca forniquei, eu nunca bebi cachaça, eu nunca fiz isso. Você come todo dia? Come. E você faz isso contra Deus. É pecado contra Ele. Não sei se vocês estão tentando entender o que eu quero colocar. Pecado não é só fazer alguma coisa que alguém proibiu de fazer. Pecado é tudo que eu faço contra Deus. A intenção. Então, quando a gente faz algo contra Deus e não é para a glória de Deus, Romanos capítulo 14, versículo 23, ele vai dizer, tudo que é feito sem fé é pecado. Ou seja, tudo que não é feito por fé é pecado. Inclusive para nós cristãos. Então, precisamos atentar para isso. E o ímpio, que não está em Cristo, olhem só, ele não faz nada por fé. Porque ele não possui a fé salvadora. Logo, tudo que o ímpio faz é pecado. Provérbios vai dizer que até a lavoura do ímpio é pecado. Ou seja, até o trabalho que ele faz é pecaminoso. Porque ele não faz para a glória de Deus. Tudo que eu faço não é para a glória de Deus, é pecado. Se eu der essa aula hoje não tem o intuito e a intenção de ser para a glória de Deus, eu estou pecando. Isso é sério. Somos mais pecadores do que imaginamos. E é justamente por isso que, como zumbis que ficam perseguindo o cérebro para comer, nós vivemos, antes de Cristo, obviamente, na carne, no ímpio, ele vive perseguindo o pecado. O pecado é o alvo dele. E ele se alimenta de pecado. Ele se alimenta de estar contra Deus. Mesmo os mais religiosos, que pregam de coisas afins. Ele usa aquilo como uma promoção da autoimagem. E é pecado contra Deus. O ímpio se alimenta de pecado.
E por isso que, quando nós morremos para o pecado, ele vem e nos ilumina, e nos dá vida com Cristo, e nós morremos para o pecado e renascemos para ele. Como é que agora viveremos no pecado? Se a graça irresistível de Deus nos alcançou. Como viveremos para o pecado? Se nós renascemos agora para Deus e morremos para o pecado? Não faz sentido. Mas ele vai continuar. Ou porventura ignorais que todos... Aí vai começar a falar de batismo, né? Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte. E curioso aqui, ele vai começar a falar de batismo, ele vai dizer que o batismo, fomos batizados em Cristo. E eu não ia comentar, mas em grego aqui, em Cristo, é eis. E eis é uma preposição um pouco curiosa, porque eis em grego pode ser traduzido de várias formas. Pode ser em e pode também ser para. Então a eis indica uma conexão muito íntima. Em Cristo, a gente vai pensar em, eu estou em Porto de Galinhas, e você não tem uma conexão íntima com Porto de Galinhas. Estou em Porto de Galinhas, eu vou embora e nunca mais volto. Não tem nenhuma conexão íntima com Porto de Galinhas. Mas eis aqui indica uma conexão muito íntima e interligada. Então, eis está indicando, fomos batizados em Cristo, fomos conectados com Cristo, fomos alinhados com Cristo. E ele diz, fomos batizados em sua morte. E aí a gente começa a falar de batismo, e é curioso porque o batismo, a primeira palavra para falar de batismo é que ele é um sinal externo. Ele é um sinal externo. Só que Paulo está lidando o batismo com uma outra palavrinha, como a gente já está falando, de regeneração. Com regeneração. Então, o batismo tem um simbolismo exterior, que é o simbolismo daquilo que aconteceu internamente. Ou seja, o que aconteceu internamente? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos para Cristo, mortos para Deus e vivos para o mundo. Vivos para o pecado. E aí, o batismo ele representa a morte para o pecado e a nova vida para Cristo. E aí, é uma coisa curiosa que Stephanie falou, que, por exemplo, essa questão da convicção de batismo é um pouco duro que eu vou dizer, mas espero que não ofenda tanto as nossas consciências. Mas o batismo, ele é o elemento, ele está relacionado à salvação, mas o batismo não salva. O batismo ele não é salvação, mas ele é símbolo de salvação. Ou seja, se eu sou regenerado e eu tenho consciência da minha regeneração, eu não deveria ter medo do batismo. Por quê? Porque se eu fui regenerado, não me falta nada para ser batizado. Porque eu fui regenerado. A questão é essa. Mas se eu não tenho consciência da minha regeneração, eu deveria ter medo. Porque significa que eu ainda não fui salvo. Porque a regeneração é o primeiro momento do que foi feito. Ninguém tem fé em Cristo sem antes ter sido transformado pelo poder do Espírito. Se eu sou crente, eu fui regenerado, verdadeiramente. Mas se eu não sou crente, eu não fui regenerado. Então, qual o critério prévio para o batismo? A regeneração. Porque ele é o símbolo externo daquilo que aconteceu internamente. Então, eu entendo que muitas vezes a gente desconhece o sentido do batismo. E acontecia muito, teve um jovem na Assembleia, que ele demorou muitos e muitos anos, ele foi batizar, acho que tinha 20 anos, eu acho 20 e poucos anos. E eu dizia, você está errado, a menos que você não seja salvo. Porque você cresceu na igreja e você não é batizado. Ou seja, ele não tinha... No meu caso, eu cresci na igreja também, só que na época que me chamaram, eu não sei, não quis ir, eu não sei o que era. Eu sentia, é importante a em mim eu sentia que eu não estava pronta ainda. Quando foi do dia que Deus tocou no meu coração, eu senti que eu estava pronta para bater. Aí eu fui. Mas é importante a convicção, e é justamente por isso que quando o eunuco pergunta para Filipe, ele diz, o que me impede de ser batizado? Filipe vai dizer o quê? Nada. O que te impede? Nada. Não te impede nada. Eu vou te batizar agora mesmo, vamos descer aqui. Por quê? Porque o batismo ele é um símbolo externo daquilo que acontece internamente. Se você tem convicção, e é esse que é o ponto que eu mencionei, por isso que a sua convicção é importante. Eu não vou batizar ninguém que não tem convicção de, não, tu já está na igreja há muito tempo, vai ser batizado. Não, foi o que eu preciso da sua convicção. Com as pessoas que por quê? Porque eu preciso ter a consciência de que eu fui transformado pelo Espírito. Eu fui transformado, fui. Então, nada me impede, vou lá. Mas se eu não tenho convicção da transformação, eu realmente não devo ir. Mas sabe quando isso acontece? Só estou puxando aqui um gancho da situação de Stephanie que cresceu no evangelho. Acontece muitas vezes com jovens, elas que
crescem dentro da igreja. Percebe? Quando você levanta a mão, você ali já tem realmente já tem a consciência, né? Aceitar Jesus como se você essa pessoa aqui, mas pode ser muito mais ligeiro. Porque no momento que ela levantou a mão, ela sentiu ali a mudança de Deus na vida dela. Mas um jovem, uma coisa que cresce dentro da igreja, ele precisa passar por esse momento aí que Stefano passou. Ele precisa entender que ele é um salvo de Jesus. Ele precisa entender a palavra para depois ter a certeza. Eu tenho certeza que vai errar. Eu tenho uma. Não, pode ficar. É porque geralmente esse tipo de pessoa que cresce na igreja, na cabeça dele, pelo fato de ele crescer na igreja, ele já é convertido. Então, ele não precisa ter responsabilidade nenhuma. Ele não precisa, por exemplo, aprender a palavra de Deus, porque ele já tem pais, já tem família que ensina. Então, na mente dele, ele não precisa, de certa forma, assim, se converter, porque ele nasceu lá. Mas o que o Felipe está tentando colocar aqui, o Felipe dizer o seguinte: se você está na igreja, entende que você é regenerado, está ali, né? Está ali, você está ali participando da regeneração, então você não tem que temer. Você tem que temer isso. É necessário a gente não temer ao batismo. Porque se você está ali, tendo ciência de que está ali por um motivo, é porque Deus já te alcançou pela graça. E justamente por conta dessa questão, e Paulo está usando a regeneração como um argumento para levar a santificação. Já ficar até doido para não perder. E, sim. Cadê? Sim. Aí fomos batizados em sua morte. Então ele conecta a nossa morte. Calvino até vai colocar, não vai dar para ler, porque realmente acho que a gente não tem tanto tempo. Mas ele conecta a nossa regeneração com a morte de Cristo. Então é curioso que a gente pense dessa forma, porque, obviamente, quando Cristo morreu, a gente não foi, obviamente, regenerado lá. Mas ele conquistou o que para nós? A nossa salvação. Ele obteve a nossa salvação. Então, mesmo que a gente ainda nem tenha nascido, mesmo que a gente ainda nem tenha ciência de Cristo, ele morreu e garantiu. Guardem essa palavra. A gente já tem falado disso há um tempo. Cristo não abriu uma porta de salvação para a gente chegar lá e começar. Não. Ele não abriu uma possibilidade de salvação. Ele garantiu a nossa salvação. Ele morreu por nós, ele morreu para garantir que a gente vai ser salvo. E é justamente por isso que quando Cristo morreu, nós morremos com ele. Porque a gente automaticamente vai nascer regenerado? De modo nenhum. Mas porque chegará um momento em que nós seremos regenerados, e que seremos santificados, e que chegaremos à glorificação de modo eficaz. É começo, meio e fim. Cristo não comprou uma possibilidade. Ele comprou a salvação. Ele morreu para salvar e ele salvará e salva e tem salvado. Então, o versículo 4 diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte através do batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele está conectando a morte de Cristo com a regeneração, e isso como caminho para quê? Para a santificação. Então, se nós morremos para o pecado, nós agora temos uma nova condição de vida, e que essa condição de vida nos leva até uma vida de santidade, uma vida de santificação. E aí o versículo 5, tem muita coisa aqui que dava para ser falada, mas não dá tempo. Mas o versículo 5 diz assim, assim, só para fechar a parte que nós chegamos no 5, ele está colocando que o batismo ele é esse símbolo externo de uma graça interna. Ou seja, o batismo só é eficaz para nós, ele só nos abençoa porque nós fomos abençoados já internamente pela regeneração. Só que, obviamente, há pessoas que se batizam, pessoas que levantam a mão, que vão lá na frente, batizam, mas não foram regenerados. E qual é a questão disso? O batismo para ele é só um banho. Ou seja, tem pessoas batizadas em água, que lá botaram na piscininha e tal, e elas não são salvas. Que é o caso, como, por exemplo, eu não vou julgar se ela é ou não, a questão das pessoas que nem sequer conhecem. Porque eu segui o pastor chamou, tinha 12 anos, tinha que tinha 11, eu fiquei, eu não sei se eu estava ajudando alguém, mas eu me perdoe se eu estou ajudando alguém. Mas eu, com essa idade, eu com 12 anos, eu não fui.
eu não vou porque eu não estou pronta para ir agora. Não é a minha idade. Quem quiser ir, que vá. Eu simplesmente cheguei para o pastor e disse. Aí veja o que foi que ele falou para mim. Ele disse, ó, se você chegar a tal idade, você não vai poder mais cantar na união de adolescentes, que é um órgão que tem na Assembleia. Você não vai poder cantar na união de adolescentes e não vai poder entrar em algum órgão. Eu disse, Chique, peraí, eu tenho que me batizar para poder cantar no órgão, para poder participar de algum órgão. Que negócio é esse? Eu fiquei pensando. Na minha cabeça, mas mesmo assim eu não deixei me levar, não. Continuei lá sem me batizar. Só fui me batizar quando eu senti de Deus, quando eu tive certeza. Aí sim eu fui. Embora que passou muitos anos depois disso, mas eu fui, entendeu? Mas eu fiquei com isso na cabeça. Jesus, será que para cantar num órgão da igreja eu tenho que me batizar? E se eu não me batizar, eu não vou cantar em nada. São questões a mais, mas isso aí eu acho que não vai tratar hoje, não. Mas Eu também de cada igreja. porque são questões mais organizacionais. Exatamente. Mas o que eu queria tratar dessa questão é que, por exemplo, você pode dizer assim, mas fulano foi batizado, saiu da igreja, aí foi pro mundo e morreu lá fora. Tá vendo? Ele perdeu a salvação dele. Ele nunca teve. Não é porque ele foi batizado que ele era salvo. Porque isso, inclusive, é assunto para outro momento, que não temos tempo mais. Mas, por exemplo, mais que pessoas que são alcançadas pela regeneração e que têm que ir lá na frente orar, não significa, e veja só, coisa curiosa, que uma pessoa que levantou a mão, que foi lá na frente, que orou, e vou dizer até mais, que chorou, ela foi regenerada, porque já aconteceu comigo. Antes de eu realmente ser alcançado pela graça, eu cheguei lá, eu levantei a mão, mas foi uma facatura do caramba, porque eu estava na igreja, porque eu estava interessado numa menina da igreja na época. Não, foi isso não. Eu tinha 12 anos, Eu totalmente inverso dessa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Mas, tipo, eu tava lá, só que, tipo, eu tinha ido pro culto por conta disso. Eu ficaram me insistindo, ficaram me cutucando. Era uma das coisas que eu mais odiava. Ficava, não, vai lá. Mandar mensagem pra casa, acaba de chegar uma oração. Eu sei. Deixa eu orar por você. Fiquei isso. Mas ele é o filho do inferno, né? Eu, no caso, né? Mas aí pegou e foi lá, só que tipo, um ambiente muito emocional. Aí o pessoal começa a orar por você, aí tá tocando aquela musiquinha, aí você quer, aí vai fazer oração, aí você vai orando com a cabeça assim, aí vai orando por você, aí tipo, eu vou orando lá, repita a palavra, eu não sei o quê. Aí eu ainda lágrima assim, aí eu, puxa, aí. Eu não coloquei nada. Tipo, a minha vida era exatamente a mesma. Eu ia pro culto, a mesma coisa. Eu nem Bíblia tinha depois de ir pro culto. Pega o nome do meu telefone, bota no grupo da sala. Nem eu era exato que era, né? Realmente, eu nem salário. Era antiga. Mas tinha. Caraca. Mas qual a questão? Ou seja, não é levantar a mão, não é chorar, não é. Porque tem gente, né? Que deita no chão e chora de. E na verdade, desculpa interromper, na verdade, biblicamente falando, não acreditei na Bíblia, dizendo que a gente tem que levantar a mão lá pra frente do tudo. Aceitar Isso é moderno. Mas eu não vou tratar desse assunto, não, porque é polêmica. Tem um capítulo de um livro, eu não vou falar, mas o assunto, mas eu vou tratar de citar um livro. Aí quem quiser, vai atrás do livro. Tem um livro do Augusto Nicodemos, que é Confissões de um Pregador. Ele vai ter um capítulo só sobre apelo. Ele vai mostrar como o apelo é uma coisa moderna, que foi inventada por um herege chamado Charles Finney. E as igrejas adotaram por conta do metodismo. Então tem muita coisa que é. Aí o Paul Walsh dessa linha nisso, que a pregação militar, ele levantou a mão, acha que é salva. É porque, se não me engano, desculpa interromper, não, relaxa. Porque, se não me engano, anteriormente, porque toda essa questão de igreja, ela não começou necessariamente no Brasil, né? Veio de fora, foi um negócio de fora pra cá. Aí, os cultos geralmente tinham muito mais gente. Então, antes, quando os cultos eram com pouca gente, era costume o pastor ir orar pela pessoa individualmente, tal, para aquela pessoa que entregou a vida para Jesus e tudo mais. Só que, com o passar do tempo, como a quantidade de gente está aumentando nos cultos, não tinha como o pastor, a pessoa que estava pregando,
individualmente de um em um daquelas pessoas que aceitaram a Cristo. Aí, pelo que eu entendi, né, o que aconteceu foi que eles adotaram esse costume de ir na frente e perguntar quem queria aceitar Jesus, levantasse a mão e fosse para frente. Só que isso aí, como tu falou, Mederes, isso aí acabou todas as igrejas adotando isso, mas biblicamente não é correto. Né? Isso pode acontecer muito tempo atrás, mas na Bíblia não tem que ser. A Bíblia diz, ó, crê no coração e confessa Jesus Cristo. Não tem que ser para os caras. Exato. E só voltando para isso, não é um interessante ser começado, mas só para a gente poder concluir, acho que não dá tempo de delongar mais, mas eu já imaginava que não ia dar mesmo, mas só para a gente poder concluir, aí eu vou deixar de ficar devendo realmente, aí talvez com a pergunta séria, mas como a gente leu em geral, só para a gente poder concluir, a argumentação de Paulo aqui é colocada da seguinte forma: a regeneração é o que acontece espiritualmente em nós somos regenerados. E aí, a regeneração é o que acontece espiritualmente. Então, a gente agora é morto para o pecado. Então, a nossa natureza é pecaminosa antes de Cristo. Amém? Não. Misericórdia. Mas a gente está na nossa natureza pecaminosa. Só que aí, quando nós somos regenerados, essa natureza pecaminosa ela é extirpada. Vou colocar desse modo. Ela realmente morre. Você vai dizer, mas Felipe, eu continuo sendo pecador. E é por isso que há uma palavrinha que há resquícios do pecado em nós. Mas a natureza pecaminosa ela não é a mesma da época que nós éramos ímpios. Ela permanece, mas ela é os resquícios do pecado. É o modo como a gente lida. Veja, só os resquícios do pecado é suficiente para fazer o estrago que faz. Mas nós literalmente morremos. Ainda há pecado. A natureza pecaminosa ela permanece, mas obviamente em minúsculos, restos do pecado. E é por isso que antes nós estávamos dominados por ela. Agora esse resquício está em guerra. O espírito contra essa natureza, a carne. Então, e aí, se nós estamos regenerados, automaticamente nós estamos nesse processo de santificação. E se estamos nesse processo de santificação, Paulo ele coloca aqui que no versículo 5, ele diz, porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança de sua ressurreição. Veja uma coisa interessante, são 3 partes. Obviamente eu estou esquecendo de vários aqui, mas ele tem sua proposta. Regeneração, santificação, glorificação. Veja, eu fui regenerado, fui alcançado por graça irresistível. Ele me salvou, me trouxe novidade de vida para a minha vida. Mas aí, se eu fui alcançado por isso, agora eu automaticamente vou passar por esse processo de santificação. Eu estou sendo santificado. Só que qual é o grande ponto? Mas se eu fui regenerado e eu vim para cá, também significa que automaticamente eu vou também vir para cá. E aí é o ponto que eu coloco. Por quê? Quando ele certamente é um advérbio que indica certeza. Redundância também. Mas, seremos também na semelhança de sua ressurreição. Olha, se nós morremos com Cristo, e a gente sabe, fui regenerado. Cristo morreu para que eu fosse regenerado. Amém. Mas se eu fui regenerado, certamente eu serei glorificado. Também ressuscitaremos com Ele. Então, a certeza disso é o seguinte. Obviamente tem muito mais assunto a ser tratado, mas uma das coisas que eu quero enfatizar nessa questão da santificação é de que a santificação não é nós lutando para conquistar a salvação. A santificação não é nós fazendo coisas para que Deus agora seja, olha só como Ele é bom, Ele está melhor do que os outros agora. É Deus sendo bom em nós. A santificação é uma obra de Deus em nós. E essa obra de Deus em nós nos leva a lutar contra o pecado. Mas perceba, a luta contra o pecado não é a própria santificação. Porque se fosse, ímpios também lutam contra práticas pecaminosas. A gente está lutando contra a fornicação. Falsos cristãos que lutam contra a fornicação. Falsos cristãos que lutam contra vários pecados. Mas não quer dizer que eles sejam verdadeiramente cristãos. Por quê? Porque a vida deles como um todo vai revelar se são verdadeiros ou não. Então a questão é, a santificação é uma obra de Deus em nós, que nos leva a lutar. Você diz, eu estou lutando, mas não estou lutando com o meu braço. Estou lutando com quem? Com a força de Deus. Então a santificação não é algo externo, é um ato interior. Por isso que é Deus livrando da gente do resto de pecado que ainda existe. Ele nos limpa do pecado interiormente na regeneração,
está continuamente limpando em nós e ele limpará completamente na glorificação. Então, a santificação é uma luta? Também. Mas a gente tem que ter a consciência de que a santificação é um ato de Deus, é uma obra progressiva de Deus em nós. Porque se esquecermos disso, vamos fazer o quê? Vamos achar que legalismo é santificação. Vamos achar que moralismo é santificação, e não é. E justamente por isso, nós precisamos confiar que, se estamos na santificação, podemos confiar que aquele que nos regenerou e aquele que nos santifica também nos glorificará. Alguém vai dizer, isso é motivo para viver indolentemente. Não. É força. Porque quando a gente tropeçar, cair nas eventualidades, a gente vai dizer, meu Deus, perdi todo o processo. Perdeu não, porque não é você, é Ele que está trabalhando em você. Então, mesmo que a gente tropece, a gente sabe que vale a pena levantar, porque Ele continua conosco, Ele continua nos levantando, Ele continua nos dando força, e a gente vai chegar até o estado final, a glorificação. Então, a santificação, e é o primeiro aula sobre esse assunto, mas ela não é, acabou, né? Mas é só Deus trabalhando em nós, então que a gente possa confiar que não estamos lutando sozinhos. Ele